Hoje é dia 28, quarta-feira, e esse é o nosso último editorial do dia. Bora jantar e falar sobre política, né? Então vamos juntos aqui acompanhar tudo isso que está acontecendo no Brasil. E aí, cada notícia é mais assustadora do que outra. Dá uma olhada nisso aqui. Espiões entram na mira da Polícia Federal porque tinham um preço para matar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Pois é, a matéria da Veja. A gente vai debater. Será que essa ação tem fundamentos, né? Essa medida tem fundamentos? Ou é narrativa? Outro ponto, né, é que aliados do Eduardo Bolsonaro consideram que o STF deu um grande presente ao próprio Eduardo Bolsonaro. Só que a Polícia Federal está preparando todo um dossiê junto com o Lindenberg Farias para ir atrás do Eduardo Bolsonaro, mas não vão conseguir pegar. Só que lá nos Estados Unidos, e inclusive na imprensa alemã, está dando uma repercussão super negativa à ação do ministro Alexandre de Moraes. Por outro lado, eu acho que os ministros não estão a fim de pegar o Eduardo, estão a fim de pegar o Bolsonaro. Pois é, uma ligação que o Bolsonaro fez a um general pode dar a narrativa perfeita para que eles mandem o Bolsonaro para a cadeia. Fica grave, cada vez mais grave, né, as relações entre o Bolsonaro e o STF. Tanto é que, segundo a Bela Megali, ou melhor, a Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, eles vão pegar o Bolsonaro de uma forma ou de outra, nem que seja bloqueando os seus bens. Enfim, esse tipo de situação que está acontecendo no Brasil, né, parece aquelas novelas mexicanas. E eu vou te falar, nem o Steven Spielberg teria tanta criatividade quando criou o ET, né, para fazer um roteiro tão maluco. Parece mais coisa dos roteiristas da novela chamada Venezuela. E aí, para piorar tudo isso, o William Vac, lá da CNN, chamou um grupo de especialistas sobre embates, né, internacionais. E esses especialistas disseram que está cada vez mais complicado para o ministro Alexandre de Moraes. Ele não pode mais recuar. Até porque o mundo já está vendo o que aconteceu e até jornais alemães estão criticando o ministro Alexandre de Moraes. Daqui a pouco a coisa fica cada vez mais complicada. E aí, né, tem muitas outras situações que nós vamos discutir, como o próprio ministro Alexandre de Moraes debatendo, né, com uma nova testemunha agora sobre o caso dos atos golpistas Tabajara. Enfim, tem muita coisa acontecendo que a gente precisa discutir e debater. Então, seja muito bem-vindo ao nosso editorial. É um prazer estar com você durante 4, às vezes até 5 editoriais num dia só. Então, só tenho a agradecer, né, a confiança, a credibilidade que vocês põem ao nosso trabalho aqui. Lembrando a vocês que eu preciso conquistar algo de vocês. O seu like, tá? Se o conteúdo for relevante, considera dar o like. E eu tenho que argumentar isso aqui para vocês, até porque o YouTube entende que tá bom, o conteúdo é bom. Olha, não é só porque ele é um cara gente boa, não, é porque o conteúdo é bom. Então, assim, dá o like e considera se inscrever também e manda, né, o conteúdo para mais pessoas aí. Se você quiser sacanear alguém, como eu já disse, manda aí para aquele primo chato ou manda, né, para sua sogra e fala: olha, você tá nas páginas policiais, olha o que esse cara falou de você lá no final. E aí o cara vai assistir até o final. Bom, brincadeira, isso é uma brincadeira, tá? Mas bora de matéria, que tem muita coisa rolando nesse Brasil baronil. Bora pra cima. Olha só, como não bastasse, né? O Brasil é uma doideira mesmo, é uma loucura isso aqui. Olha só essa matéria que é do Robson Bonin, aqui da Veja. Veja Negócios, hein? Espiões, na mira da Polícia Federal, tinham um preço para matar políticos e magistrados. O grupo se autodenominava Comando C4, sigla para Comando de Caça Comunista Corrupto e Criminoso. Não, mas tinha que ser C5, não. Comando Caça Comunista Corrupto e Criminoso. Ah, não tinha que ser C5? Acho que a minha matemática tá ruim, né? Mas vamos lá. A Polícia Federal
prendeu nessa quarta-feira um grupo de espiões do crime, especializado em assassinato por encomenda e investigações clandestinas para apurar informações comprometedoras contra autoridades do Judiciário e do Legislativo. Olha só, os investigadores da Polícia Federal descobriram que o grupo identificado como Comando C4, formado por militares da Ativa e da Reserva e por civis, cobrava entre 100 mil e 250 mil pelo trabalho, a depender da importância da autoridade escolhida como alvo. Ações contra ministros do STF, por exemplo, custariam R$250 mil, seguindo documentos encontrados pela PF, né? Segundo documentos encontrados pela PF. Já o preço do serviço contra políticos, deputados, senadores, por exemplo, era mais barato, de R$100 mil a 150 mil. Os deputados estão valendo bem menos aí, hein? Ó, tá feio isso aí. As informações foram divulgadas pela Gazeta Digital do Mato Grosso e por Daniela Lima, lá da Globo, e confirmada pelo Radar, com fontes da Polícia Federal. A ação da PF foi autorizada pelo ministro Cristiano Zanin, do STF, e teve origem na morte do advogado Roberto Zampieri, considerado pivô do esquema de venda de decisões judiciais de diferentes tribunais do país. O grupo autodenominava Comando C4, sigla para Comando de Caça de Comunistas, Corruptos e Criminosos. Então ele só atingia gente da esquerda, era caça comunista. Só tem uma coisa que ficou aqui, uma dúvida para mim. É um grupo especializado em caçar comunistas e tudo. Cobrava. E uma coisa a gente sabe, a direita trabalha muito mais do que a esquerda. Então, a galera da direita tem muito mais dinheiro do que a galera da esquerda. 250 mil para tirar a vida de um ministro do Supremo Tribunal Federal, segundo o que a matéria falou. Tem gente que, se quisesse, já teria feito isso. Agora, a grande questão aqui que eu pergunto é: por que, desde 2018, o único caso emblemático que a gente viu falar assim de um atentado contra alguém foi o Bolsonaro, que era um candidato de direita? Esse grupo aí tá furado, hein? Tem coisa esquisita nessa história aí, vocês não acham não? Né? Nesse grupo aí, porque é caça comunista, é corrupto especializado, cobrava caro. Quantos ataques e atentados aconteceram? Não, eu só tô perguntando, né? Porque a matéria aqui ela é muito enfática, né? Quantos atentados aconteceram e vincularam a essas figuras? Assim, cá entre nós, dada a situação atual do Brasil, né, tem muita narrativa acontecendo. E aí, você acredita que o grupo C4, que não sabe contar, porque para mim tinha que ser C5, né? Caça, comunista, corrupto, cueca, não sei mais o quê, né? Cá entre nós, você não acha que é esquisita essa história? Sinceramente, não me convenceu que esse grupo existe, não. Não me convenceu, não, mas não sou investigador da PF. Mas e você? O que você acha? Coloca no comentário que eu quero saber. Próxima. Vamos lá, pessoal. O embate entre o ministro Alexandre de Moraes e o Eduardo Bolsonaro estão tomando proporções graves, né? Assim, cada vez mais repercussão. Matéria do Globo, tá? Da Malu Gaspar. Aliados de Eduardo Bolsonaro comemoram uma abertura de inquérito por Moraes. Abre aspas, foi um presente. Fecha aspas. Aliados do deputado federal Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos comemoraram discretamente a abertura de um inquérito para apurar se houve coação por parte do filho 03 do Jair Bolsonaro. Um desses aliados disse à colunista do Globo, a Malu Gaspar, ou seja, eles estão ouvindo agora esses aliados que estão lá nos Estados Unidos, hein? Que a decisão de Alexandre de Moraes comprovaria a narrativa adotada pelo filho de Bolsonaro, desde que decidiu se licenciar do mandato e ficar nos Estados Unidos, alegando que ele e o pai são alvo de perseguição política e judicial no Brasil. Além disso, para o entorno dos Bolsonaro, a decisão contribui para reforçar entre os trumpistas americanos a ideia de que é preciso tomar alguma atitude contra o Supremo brasileiro, em específico contra Moraes. Posso ser cancelado por vocês agora? Vocês vão me bater demais pela opinião que eu vou dar agora, tá? Mas eu sou sincerão, vocês sabem disso. Entre nós, vocês acham que essas ações, agora vai confirmar que o Eduardo está sendo perseguido e tal, e coisa e tal, e coisa e tal? Você acha realmente que é isso? Você acha que a preocupação do governo Donald Trump realmente é o Bolsonaro perseguido?
o Bolsonaro, a figura do Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro sendo perseguido, né? O que desmonta a narrativa deles. Na verdade, o que o Donald Trump está com medo é do Alexandre de Moraes continuar indo contra as empresas norte-americanas, a empresa do Elon Musk, as Big Techs, né, o YouTube, o Facebook, o Instagram, o Google, é continuar avançando contra eles, é continuar dando acenos para amanhã ou depois a China vir aqui e colocar uma base militar, né? Então, a lei Magnitsky não é porque o Eduardo Bolsonaro está reclamando que está sendo perseguido. Esse tipo de reclame vai para a ONU. A lei Magnitsky que eles querem aplicar não tem nada a ver com a perseguição ao Bolsonaro. Tá? Vamos deixar muito claro. Então, reforça a narrativa? Sim, reforça a narrativa. Mas os Estados Unidos têm muito mais a perder nessa história. Está muito além de Eduardo Bolsonaro e Bolsonaro essa história aqui. Os Estados Unidos está muito mais focado em coisas muito mais graves que podem alcançar aqui, né? Essa guinada do Brasil nesse autoritarismo, né? Essa questão de ida contra o Bolsonaro é só mais um. Isso acontecendo ou não acontecendo, as sanções ao Moraes já ia acontecer. Isso acontecendo de agora abrir um processo contra o Bolsonaro ou não, não muda nada para os Estados Unidos. Os Estados Unidos já está com convicção de que houve violação das leis deles e não aqui. Tá? Então, falar, melhor. Não, um argumento a mais para os Estados Unidos. Minha visão, minha opinião, tá? Bate não. Próxima. Só que o negócio, né, tá ficando um pouco mais feio. Hoje, no último editorial, eu coloquei uma matéria para vocês de extrema esquerda lá da Fórum, dizendo que Bolsonaro pode nem sair da sede da Polícia Federal, que ele pode sair de lá preso, né? Pode sair de lá preso. E aí entra essa matéria aqui para reforçar essa tese. Olha isso aqui. É grave, que você precisa prestar atenção. A ligação a Mourão antes de depoimento pode complicar Bolsonaro no STF. O presidente Bolsonaro ligou para o general Mourão, segundo a informação aqui que veicula no Metrópolis, não sei de onde veio essa informação, eles têm direito ao sigilo da fonte, e o Bolsonaro teria ligado para o Mourão, e lá o Mourão fez uma defesa enfática do Bolsonaro, e falando que nunca aconteceu isso, e eles falam que há uma semana atrás o Bolsonaro tinha conversado com o Mourão. Aí é que mora o perigo. Olha o que a matéria fala. A ligação de Jair Bolsonaro ao senador Hamilton Mourão, do Republicanos, antes do depoimento do general ao STF e no inquérito do golpe, pode complicar o ex-presidente da República no caso. Na avaliação de juristas, ministros de tribunais superiores e magistrados federais ouvidos pela coluna, a ligação de Bolsonaro a Mourão compromete a lisura do depoimento do senador. O depoimento do Mourão jogou por terra toda essa narrativa de golpe e eles querem eliminar o depoimento do Mourão, ou seja, aproveitar só aquilo que é interessante para eles. O ato, agora que é o perigo, o ato do ex-presidente ligar para uma das suas testemunhas de defesa para tentar influenciar no depoimento dela pode ser vista como tentativa de obstrução da justiça, na avaliação de alguns juristas. Então vem cá, o argumento que eles querem utilizar, cara, e eles estão atropelando o direito como se não houvesse amanhã, é de que o Bolsonaro tentou coagir o Mourão e interferir no processo. É o mesmo argumento que eles utilizaram para mandar, né, generais como o próprio... o general que está preso lá, me fugiu o nome dele agora, para cadeia, né, que está lá preso lá, Braga Neto, para cadeia e manter ele na cadeia. Uma coisa absurda. Então, há quem diga que eles simplesmente podem querer utilizar isso contra o Bolsonaro. Só que assim, é absurdo. Eu vou trazer pelo menos 3 ou 4 argumentos jurídicos, como advogado aqui, para dizer que isso é estapafúrdio. Isso não tem fundamento nenhum. O primeiro é a ausência de coação ou manipulação direta. Cabe à acusação, ou cabe aos juristas mostrarem que o teor da conversa, teor esse que nunca foi demonstrado, do tipo, ô Mourão, ou você fala isso ou eu mando te prender, ou eu te pego lá fora. Tem que demonstrar uma coação. O diálogo entre os juristas, entre réu
e testemunha não é proibido legalmente, isso não existe. Então, o papel de mostrar coação é da acusação. Isso não existiu, tá? Não existiu. O Mourão, pelo contrário, foi até enfático na defesa de Bolsonaro. Segundo, no Brasil, existe um princípio que se chama princípio da ampla defesa e do contraditório. Você pode utilizar todos os meios legais possíveis. E falar com a testemunha não está previsto em nenhuma norma legal falando você é proibido de falar com a testemunha. Agora, você é proibido de coagir. Falar não existe. Então, dentro do artigo 5º da Constituição, que dá o direito à ampla defesa, contraditório, meu amigo, você pode falar com as testemunhas. Terceiro, imprecisão do conceito de obstrução à justiça. Por que está obstruindo? Porque se for constatado que a testemunha mentiu no seu depoimento, seja a pedido, né, da vítima, né, do réu ou não, quem vai responder por falso testemunho é a testemunha. Então, a imprecisão desse conceito de obstrução, até onde isso foi uma obstrução à justiça? Por que obstruiu? Então não tem jeito, né? Não tem prova nenhuma dessa influência indevida, tá? O princípio, né, da livre orientação está no direito, ou seja, você pode orientar suas testemunhas, o advogado pode falar com a testemunha, o Bolsonaro não pode. Mas o advogado pode. Cara, então assim, né, a interação entre testemunha e acusado nunca foi crime no Brasil. Boa-fé na solicitação, você tem um princípio da boa-fé, né? Você presume a boa-fé. A má-fé tem que ser provada. A falta de prova de perjúrio, que é falsificar ou oferecer dinheiro ou influência, não teve. Então, assim, é meio que balela isso aí, né? E aí a gente continua com o seguinte: Moraes, ele, né, parte para cima das testemunhas, a gente viu com o próprio Aldo Rebelo. E olha essa matéria aqui do Metrópolis. Moraes rebate oficial da Polícia Militar do Distrito Federal, né, que era testemunha. O secretário de Segurança é a rainha da Inglaterra. Aconteceu o seguinte conflito. Olha só para você ver o tamanho desse imbróglio aqui. Aconteceu o seguinte conflito. O Alexandre de Moraes, né, o Procurador-Geral da República, que é o Gonê, estava ouvindo um oficial lá da PMDF e ele falou: você era vinculado, você era subordinado ao secretário de Segurança Pública, o Anderson Torres. O militar lá falou: não, eu não sou subordinado, tá? Dentro das regras da Polícia Militar do Distrito Federal, tem a autonomia da polícia. Nós somos vinculados, mas não somos subordinados. Uma vez que vier alguma ordem e a gente achar que essa ordem é inapropriada, a gente não precisa cumprir. Nós somos vinculados, mas não subordinados. O Gonê não falou nada. Ele é a acusação. O Alexandre de Moraes apareceu e falou: peraí, então ele é a rainha da Inglaterra, ele só fica lá de imagem? Onde já se viu? Ou seja, fazendo o papel da acusação. É o Brasil. Falar o quê, né? Vamos lá. E aí eu falei da hipótese que eles estão articulando para prender o Bolsonaro, argumentando: olha, aqui tem a intromissão dele ao falar com o Mourão. Mas não para por aí, não. Dá uma olhada o que mais que eles querem. Bolsonaro, e aqui é a fala dos próprios ministros do STF, tá? Bolsonaro pode ter bens bloqueados por financiar Eduardo em ação contra o STF nos Estados Unidos, dizem ministros. Vocês têm noção de que os ministros do STF já estão falando o que vai acontecer. Matéria da Mônica Bergamo, tá? Jair Bolsonaro pode ter os bens bloqueados por sustentar Eduardo Bolsonaro. Hoje é crime um pai sustentar um filho, né? É complicado, né? Pode ter os bens bloqueados por sustentar Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Na semana passada, o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, abriu uma vaquinha para arrecadar fundos destinados ao Pix do ex-presidente, porque ele está ajudando o filho a viver no exterior. E não é barato morar nos Estados Unidos. Segundo Machado, Bolsonaro já gastou em um ano 8 milhões dos 17 milhões arrecadados
em campanha anterior e parte do dinheiro foi enviado a Eduardo, que está nos Estados Unidos em campanha para que o governo Donald Trump aplique sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Então, como mandou o dinheiro ao filho, o que nós vamos fazer? Vamos bloquear os bens do Eduardo do Bolsonaro, tudo. O fato, e a verdade, é que eles nunca desceram, né, a ajuda do povo ao Eduardo Bolsonaro ao Bolsonaro. E a forma que o Bolsonaro, numa campanha de Pix assim, levantou 17 milhões de reais. Como assim? Mais uma vez, eu acho insano, eu acho esquisito, né, esse negócio deles irem lá e bloquear, né, bloquear os bens todos do Bolsonaro. Cara, o modus operandi que eles estão fazendo contra os opositores é minar os bens. Vão deixar o Bolsonaro sem bens. Nada me assusta de fazer igual fizeram com o Marcos Duval e bloquear até as contas de pagamento do Bolsonaro. Ou seja, tá vendo? E aí é um recado claro, tá? Recado claro. Tá vendo? Vocês estão falando em morte financeira do Alexandre de Moraes? Vou te mostrar. Vamos matar o Bolsonaro financeiramente também. Duvida. Vai. Vamos lá, não parou por aí não. Essa questão do Alexandre de Moraes ainda vai dar muito pano para manga. Tem uma matéria que eu separei para vocês aqui, que é da CNN, né? Um momento em que o William Vac faz uma entrevista a especialistas, né, do direito internacional, onde eles falam especificamente sobre essas sanções que alcançam aí o próprio Alexandre de Moraes. Escuta esse trecho aqui comigo. Cris, o que nós estamos tentando aqui ao examinar essa sucessão de eventos é traçar qual é o cenário de risco, obviamente. Aí eu faço menção ao que vocês que são profissionais de cenário de risco da Eurásia escreveram aos seus clientes no mundo inteiro hoje de manhã. Vocês escreveram o seguinte: essa investigação aumenta o risco de que o relacionamento entre Brasil e Estados Unidos seja mais atingido ainda. Vamos lá, só para contextualizar para vocês. O pessoal que está ali prestando esclarecimentos para o William Vac, eles são especialistas de risco internacional, tá? Eu sou mestre em comércio internacional e já recebi até convites, né, para atuar nesse sentido. Que você analisa se vale a pena você investir num país ou não. E aí você vê a questão da insegurança jurídica, tudo isso, ou seja, é para investidores internacionais. Então eles não são analistas políticos, tá? São analistas internacionais. E eles falam que o risco das sanções acontecer contra Moraes é cada vez maior. Cada vez maior. E isso poderá ter reações nas relações entre os Estados Unidos e Brasil. Então eles orientam investidores brasileiros e americanos se vale a pena ou não manter o dinheiro aqui no Brasil. É só para deixar claro para vocês, tá? Mas olha o que eles falam. Pelo que a Casa Branca possa considerar na investigação mais uma evidência de que o regime brasileiro está, sim, censurando quem se opõe a ele. E aí vocês complementam. Essa investigação apenas aumenta a possibilidade de uma sanção contra Moraes. Essa fala do Marco Rubio, para mim, é um sinal que algo vem. Não sei se vem através do ato Magnitsky, que é uma ferramenta poderosa de sanções que realmente é pesado, mas isso pode dificultar a capacidade do ministro até ter uma conta bancária, não é? Ou pode ter uma sanção mais leve, de barrar a entrada nos Estados Unidos, não é? Você pode ter uma sanção mais leve, mas algum tipo de sanção vem, não é? Acredito eu, ao longo desse julgamento do presidente Bolsonaro. O que a gente alertou é que o pedido de investigação ao Eduardo Bolsonaro, logo depois das falas do Marco Rubio, parece que é o judiciário e o governo brasileiro dando uma troca ao fato que o Eduardo Bolsonaro está lá. Então, nós consideramos que sim, que é uma resposta direta à fala do Marco Rubio. Ela, inclusive, é mencionada nas peças pelas quais o Procurador-Geral da República e depois o ministro do Supremo dão início a esse inquérito, a essa investigação. Então, no fundo, eu até vi o debate de vocês ontem à noite, eu concordo com os comentários que vocês fizeram aqui. A postura do Itamaraty do governo Lula é uma de não reagir publicamente, mas houve uma resposta de pedido de investigação contra o deputado Eduardo Bolsonaro. Então, sim, uma resposta institucional, que dá voz à tese que talvez
que aumenta o argumento dentro da Casa Branca que é perseguição política. Então, acho que o efeito não intencional foi de aumentar essa possibilidade de alguma sanção que vem. Talvez não venha nesse curto prazo, é difícil antecipar, mas algum tipo de sanção eu acho provável que venha. Mas aqui pra nós, eu acho que o Moraes já tá careca de saber que vai ser sancionado, você não acha, não? Cara, ele vai ser sancionado e ele sabe disso. Agora, a grande questão que paira aqui é como que isso vai chegar? Porque vocês perceberam que todas as decisões desse naipe, desse impacto, ou seja, que vão contra a oposição, estão direcionadas só ao Alexandre de Moraes, tipo, ó, Moraes, você comprou essa briga e agora você vai sozinho. Eu não vou encampar isso aí. Um ali do canto fala, não, meu negócio é acabar com a Lava Jato e colocar corrupto na rua. O outro fala, não, meu negócio aqui é com futebol ali, ó. O outro já fala, não, meu negócio é cantar música ali com um companheiro ali de uma empresa ali. Cada um tá no seu, né? Agora todo mundo tá virando e falando, ó, agora essa treta que você arrumou aí com o Trump, isso é coisa sua. Eu não vou decidir nisso aí. Você reparou que tá todo mundo jogando? Essas tretas vão tudo pra mão do Moraes. Ah, não, entrou com ação ali, o Gonê entrou. Cai na mão de quem? Do Moraes. Mas o Moraes não é a vítima? Não, mas é o Moraes. É só ele, tá? Então, o primeiro ponto é que eu vejo assim, ó, tá todo mundo direcionando pro Moraes. A segunda, quem mais vai ser atingido? Porque daqui a pouco tá chegando o Pacheco, tá chegando no Alcolumbre. Daqui a pouco, essa ramificação vai ampliando, né? Vai ampliando, vai alcançar mais gente. E aí, como é que fica? A questão é pensar se essa turma aí já tá pegando as moedinhas que foram juntadas e tá tirando do sistema SWIFT, tá tirando tudo dos Estados Unidos, né? Esse timing que tá levando aí. Agora, uma coisa é certa. É retaliação? É resposta? Ah, não tenho dúvidas disso. É fato que é resposta, né, sobre o que está acontecendo no Brasil. E aí, né, até a DW, que é um jornal alemão, né, escreveu o seguinte, ó, todos que saúdam as medidas de Moraes deveriam imaginar como seria se um ministro radical de direita tivesse o poder dele hoje, né? Foi uma matéria do Alexandre Busch, né, colunista do DW, da Alemanha. E aí, cara, o negócio é o seguinte, hoje tem um monte de jornalista virando a chave falando, peraí, eles estão abrindo precedentes. Nós estamos falando que tá certo. Amanhã, a hora que eles estiverem fazendo isso contra a gente, como é que a gente vai falar que tá errado? Não vai colar. Cadê a credibilidade nossa? O Paulo Eduardo Martins, vice-prefeito de Curitiba, ele escreveu o seguinte: a esculhambação institucional no Brasil é notícia na imprensa alemã. Ninguém intelectualmente honesto consegue negar os abusos de Moraes e companhia. Todo mundo vê, menos os fornecedores da Secom. Ou seja, cara, o avanço tá gigantesco. Gigantesco. Inclusive, a nível de confissão de fatos, que é o que a gente vai ver no próximo bloco numa matéria do Metrópolis. Olha só, vocês estão sabendo que quem está dando o suporte para as ações contra o Eduardo Bolsonaro e vindas do Paulo Gonê e da Polícia Federal e do Alexandre de Moraes é a própria esquerda, o próprio PT, através do Lindenberg Farias. Inclusive, ele apresentou um dossiê. Neste dossiê, ele busca medidas para punir o Eduardo Bolsonaro. Vocês acompanharam isso comigo, não acompanharam? Beleza. Agora, olha só. Matéria do Paulo Capelli. Perdão, do Igor Gadelha, tá? Desculpa o Igor Gadelha aí, é do Igor, tá? Não é do Paulo Capelli, não. É porque é o Paulo Capelli que tá fazendo a cobertura quase toda dessas sanções que podem chegar. A confissão de petistas sobre a possível cassação de Eduardo Bolsonaro. Lideranças do PT na Câmara dos Deputados admitem que dificilmente o pedido do líder da bancada do Lindenberg Farias para cassar o mandato do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro deve prosperar na casa. Por que será, né? Por que será, né? Tá todo mundo com raiva do PT. Os deputados do Centrão não estão aguentando olhar na cara do governo Lula. Hoje, o ACM Neto, né, cacique do União Brasil, falou que não, está cogitando abandonar todos os cargos dos ministérios e falar, deixa o Lula fundar sozinho.
A avaliação do petista é de que, ao contrário do caso do deputado Glauber Braga, do PSOL, cuja cassação tinha o apoio do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, não há movimentação do Centrão contra Eduardo Bolsonaro. Apesar disso, petistas defendem que o pedido contra Eduardo Bolsonaro é importante para deixar claro que, na visão do PT, o filho 03 de Bolsonaro tem tentado fazer com que os Estados Unidos interfiram na justiça brasileira. Junto do senador Humberto Costa, atual presidente do PT, Lindenberg acusa o Eduardo de abuso das suas prerrogativas. Só que assim, estão acusando, falando, olha, tá abusando das prerrogativas, ele tá indo ali, ó, lá nos Estados Unidos, tá falando que o judiciário brasileiro está perseguindo, né, a família dele, está perseguindo os bolsonaristas. Isso aí é interferência na política, né, no judiciário brasileiro. E aí que a internet é maravilhosa, é boa demais da conta, só. Dá uma olhada, né, aqui, ó, antes era só um militante, hoje é um deputado de extrema-direita, bolsonarista, radical, mostrando que esse golpe de Estado contra o judiciário já acontecia desde 2018. Desde 2018. Esse aqui, né, é o deputado de extrema-direita, bolsonarista Guilherme Boulos, falando das perseguições do judiciário e que ia mostrar isso para a Europa inteira. Se o STF finge que não houve, se parte do judiciário brasileiro vira as costas, né, para a defesa da democracia e chancela que a Constituição seja rasgada, nós temos que fazer essa denúncia mundo afora, né? Estamos aqui em Lisboa, em Portugal. Daqui a pouco vai ter uma atividade extremamente importante de defesa da democracia no Brasil, aqui no Teatro do Capitólio, um dos mais importantes teatros da cidade. E viemos para cá para fazer uma denúncia, né? A gente vai ter um evento grande, o Bloco de Esquerda de Portugal, o PS, o Podemos da Espanha, intelectuais como o Boaventura de Sousa Santos, a Pilar Del Rio, está aqui também o Tarso Genro, vários brasileiros e brasileiras, muita gente aqui de Portugal, muita gente da Espanha, na jornada de defesa da democracia brasileira. Nós vivemos hoje, seguramente, a maior crise democrática no nosso país desde o fim da ditadura militar. É uma escalada de violência política, né? O judiciário querendo tomar na sua mão os rumos da sociedade brasileira e os rumos da política, resolveu o processo eleitoral no tapetão e colocou o Lula na cadeia sem nenhuma prova, uma condenação absurda, casuística, política, né? O Lula é um preso político hoje no Brasil, e nós viemos aqui também para exigir liberdade para o Lula, né? Essa é uma parte de uma campanha de denúncia internacional. Nós conversamos hoje aqui já fizemos reuniões e conversamos. Parte de uma campanha, de uma denúncia internacional contra o judiciário brasileiro. É impressão minha ouvir ele defendendo o Lula, né? Então eu errei, né? Bolsonarista não, ele é petista. Estamos com o pessoal do Bloco de Esquerda, de várias organizações portuguesas, o pessoal da universidade aqui em Portugal, a Universidade de Coimbra, agora há pouco. Já havíamos feito contato com o Podemos da Espanha, com a França Insubmissa, com representantes da Frente Ampla do Chile, para criar uma grande campanha internacional em defesa da democracia brasileira. Uma grande campanha internacional contra o judiciário brasileiro, em defesa da democracia e argumentando que o STF é autoritário. Vem cá, deputados de direita, tá? Por que não faz a denúncia com esses vídeos do Boulos, da Gleisi Hoffmann, não é, lá no Paulo Gonet? Eu sei que não vai dar em nada, mas só para ver o posicionamento dele, o que ele vai falar em relação a essa atitude do Boulos, né? E a atitude do Eduardo Bolsonaro, só para ver o argumento e a narrativa de falar, não, aqui é focinho de porco, aqui é tomada, é diferente. Interessante, só para ver. Mas enquanto isso, né, lá no PT, passei do tempo de novo, enquanto isso lá no PT, vou fingir que eu não vi, tá? A briga tá rolando. Olha só, o blog do Noblar, tá? Aumenta a tensão no governo com a guerra entre Haddad e Rui Costa. E a Janja, não vamos esquecer da Janja, olha, aquela pessoa culta, né? Que se julga muito inteligente, né? Eu vou te falar, para pessoa falar que se acha muito inteligente,
Vamos lá, vou evitar processo. As opiniões contidas nessa coluna não refletem necessariamente a opinião do Metrópolis. Aqui o que está rolando? O Ministério da Fazenda, o Haddad e o Rui Costa estão entrando em cabo de guerra. Um dos dois vai cair mais cedo ou mais tarde. E os dois fazem parte do sustentáculo que mantém essa estrutura meio maluca aí no poder, né? Esse trem descarrilhado no poder. Já o Zé Dirceu tá no meio termo aí e tá falando abertamente em revolução social no Brasil numa carta do PT que ele mandou, né? E diz que os alvos têm que ser o Banco Central e a Faria Lima. Ele defende abertamente, e aqui é onde eu ligo com o Haddad, que a Faria Lima e o Banco Central sejam alvos de ataques coordenados para uma revolução social para minar a economia brasileira. Você tem noção do que é isso? Em carta aberta à militância petista, Dirceu defende a formação de uma frente ampla, tá? De esquerda com vistas às eleições de 2026. Conclama o partido a unidade interna e propõe uma revolução social com críticas diretas ao Banco Central e ao mercado financeiro representado pela Faria Lima. Ele articula ataques à instituição, ao Banco Central, que está lá com um petista. Abre aspas. É preciso uma verdadeira mudança na vergonhosa concentração de renda e no cartel bancário financeiro, na política de juros e nas metas da inflação. Escreveu. Segundo ele, a resposta passa por abre aspas, uma radical reforma tributária e financeira, capaz de pôr fim à apropriação e expropriação da renda nacional pelo capital financeiro e agrário num ciclo entre Banco Central e Faria Lima, que cada vez mais concentra renda via juros nos altos únicos do mundo. Resumindo, vão atacar a propriedade privada como se não houvesse amanhã. É o que comunista faz, é o que socialista faz. Então você que tem algum patrimônio aí, abre os olhos, tá? Fica de olho aberto, porque a brincadeira não tá fácil. Não tá fácil. E aí, para encerrar, já que eu já estourei o tempo aqui mesmo, última matéria do Metrópolis, Lula coordena a ação do Itamaraty nos Estados Unidos e mantém Moraes informado. Eita, cadê a separação dos poderes aqui, hein? Né? O Lula tem que ficar mantendo um ministro do Supremo que não pode, é vedado por lei de atuar na política, informado das atuações políticas que ele faz. O presidente Lula tem coordenado de perto, então aqui não dá para falar que o Lula não sabia de nada. O Lula quer sanções dos Estados Unidos. De perto, isso aqui é para confirmar a matéria que eu acabei de colocar do Dirceu aqui. O Lula tem coordenado de perto a articulação do Itamaraty junto ao governo Donald Trump para evitar sanções dos Estados Unidos ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Segundo fontes do Palácio do Planalto, do Itamaraty, Lula tem sido informado pelo chanceler brasileiro Mauro Vieira de todas as conversas com a gestão Trump. E aí, eles fazem questão também de mandar todas essas informações, né, para o governo. Para o governo de Alexandre de Moraes. É a mesma coisa, né? E aí vem o Igor Gadelha que fala o seguinte, a conversa de Lula e Moraes após a ameaça do governo Trump ao ministro. O presidente Lula conversou com o ministro Alexandre de Moraes no final da semana passada sobre a ameaça do governo Trump. A conversa, segundo o ministro do governo, se deu por telefone e ocorreu após o secretário de Estado americano Marco Rubio dizer publicamente que vai haver grande possibilidade de sanção a Moraes. No telefone, Lula reforçou a Moraes mensagem de que já havia sido passado ao magistrado por outros integrantes do governo, a de que o presidente orientou Itamaraty a reagir com firmeza, ou seja, quem manda no Brasil? Responde pra gente aí, tá bom? Pessoal, obrigado pela confiança, pela credibilidade, tá, que vocês têm em acompanhar o nosso trabalho. 4 editoriais por dia, ninguém aguenta, mas vocês aguentam aqui com a gente. É sinal que vocês estão a fim de ficar bem informados, né? Então, antes de mais nada, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo editorial. Abraço.